Shalom, shalom, bom dia. Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Juízes. Vamos iniciar este livro de Juízes. É um livro que fala de homens e mulheres que foram levantados por Deus. E nós vamos conhecer alguns deles. Vamos ler Juízes, capítulo 1, que diz assim: Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Quiriate-Arba, e Judá feriu a Sesai, Aimã e Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome Debir Quiriate-Sefer. Disse Calebe: A quem derrotar Quiriate-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: Que desejas? Respondeu ela: Dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, por isso lhe chamaram Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Aнаque. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: Mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem
os de Megido, todas as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus. Habitantes de Gezer antes continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aquzibe, os de Elba, os de Afecá e os de Reobe. Porém, os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra, porém os de Bet-Semes e Bet-Anat lhes foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde Subida, de Acrabim, e desde Selá para cima. E assim a gente termina o capítulo 1. O livro de Juízes ele vai dar continuidade às novas conquistas pelas tribos de Israel. E aqui vai falar que eles continuaram conquistando, eles não foram paralisados. E aí a morte de Josué como líder fez com que começasse, aqui no livro de Juízes, a se levantar outros homens de Deus. E aí, o que nós aprendemos com isso aqui? Nós aprendemos que nós precisamos delegar funções para as pessoas que estão ao nosso redor. Josué, ele preparou alguém para o substituí-lo, assim como Moisés o havia preparado. E isso vai nos trazer à memória que nós precisamos também ensinar as pessoas que estão ao nosso redor sobre aquilo que nós estamos fazendo, sobre aquilo que nós estamos desenvolvendo para Deus. Porque tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. E aqui, após a morte de Josué, a obra de Deus precisava continuar, as conquistas de Israel precisavam continuar, e foi por isso que ele distribuiu as terras, para as tribos e seus líderes. E aqui no capítulo 1 nós percebemos que eles continuam ali o legado de Josué, conquistando as terras que o Senhor havia prometido dar ao seu povo. Nós aprendemos com este capítulo a confiar em Deus, a permanecermos firmes, a permanecer em posição de guerra, de batalha, porque nós não podemos nos acomodar, nós não podemos descansar. Se você hoje terminou o seu 2º grau, você não vai relaxar, você vai querer algo mais, você vai querer continuar estudando, fazendo uma faculdade. Ou se você conquistou a sua casa própria, ou se você mora de aluguel, você quer o sonho da sua casa própria. Isso nos fala de permanecermos firmes no propósito ao qual o Senhor nos prometeu. Se Deus te prometeu, haja em direção a essa promessa, não fique prostrado. Aqui Deus havia prometido dar as terras ao seu povo, ao povo de Israel. Ele era o Deus de Israel, ele é o Deus de Israel, assim como ele é o nosso Deus. Então, se Deus nos prometeu algo, vamos agir na direção deste algo, vamos agir na direção da promessa. Não fique paralisado esperando que Deus faça apenas a sua parte. A parte de Deus é a principal parte, mas nós precisamos agir em conformidade com a promessa.
Então, que você possa orar e pedir ao Senhor: Senhor, traga à minha memória aquilo que me dá esperança, as promessas que o Senhor um dia me fez, porque eu quero conquistar essas promessas, assim como o povo de Israel conquistou as terras que Deus havia prometido. Eu também quero conquistar as promessas que o Senhor um dia me fez, e vou começar a me posicionar, a agir em direção a estas promessas. Amém? Que Deus venha nos dar um dia abençoado. Eu te convido a continuarmos juntos meditando em mais este livro de Juízes. É um livro pequeno, são apenas 21 capítulos, e eu quero te convidar a meditar na palavra do Senhor juntamente comigo. Amém? Que Deus venha nos dar uma manhã abençoada, um dia abençoado. Fique com Deus. Shalom, shalom.